Uma garota de 15 anos, criada na garagem, movida por dor e genialidade. Mas será que alguém tão jovem pode realmente substituir o Homem de Ferro? Essa é a origem de Riri Williams. E essa é a história de como nasceu a nova Homem de Ferro, ou melhor, a Coração de Ferro. 10 anos atrás, em Chicago, Riri tinha 5 anos e os problemas de comportamento levaram seus pais a consultar um psicólogo infantil. Ele informou à mãe e ao padrasto que o mau comportamento pelo qual eles buscavam aconselhamento era fruto da falta de desafio intelectual devido ao seu intelecto de nível super genial. O psicólogo sugeriu que os pais de Riri buscassem cuidados especiais para desenvolver suas capacidades, mas enfatizou que é fundamental que o seu lado emocional também seja estimulado. Ele aconselhou eles a olharem nos olhos dela todos os dias e dizer: "Eu amo esse mundo". Agora, no presente, vemos Riri vestida com sua armadura semelhante à do Homem de Ferro e dizendo a mesma frase que o psicólogo aconselhou. Ela aterriza em uma rua onde o pânico tomou conta dos moradores. Um monstro vermelho que parece ser um macaco surge na delegacia de polícia. Riri o ataca usando uma bolha de energia de ponto zero. E assim que ela comenta a raridade de avistar um monstro, algo inesperado acontece. Inúmeras outras criaturas saem do prédio, seguidas pela Animax mutante. Ela começa a lutar contra o exército de monstros, e Animax libera um gigante sobre ela assim que percebe o herói. E é claro, caso você não quiser que eu te ataque aqui agora, deixe seu like e se inscreva no canal. Voltando, 5 anos atrás em Chicago, quando Riri tinha 10 anos, a jovem foi chamada por sua mãe enquanto trabalhava em sua garagem e exigiu que ela parasse de trabalhar para seu próprio bem, mandando ela ir almoçar. Riri concordou em fazer uma pausa de 5 minutos, e depois que sua mãe saiu, ela percebeu uma colega interessada no projeto dela. E ela estava trabalhando num protótipo de um dispositivo projetado para ativar um programa digital, que poderia ajudar um herói a gerenciar sua vida em caso de emergência, fornecendo e-mails automatizados para protegê-los e mensagens de socorro para outros heróis, como explicado por Riri. Ela lamenta que o dispositivo seja desajeitado, explicando que preferia que fosse do tamanho de um botão ou uma tatuagem tecnológica. A outra garota comenta que um dispositivo como esse poderia ter um uso muito mais amplo, e Riri concorda. A garota diz que precisa de um nome, e a Riri responde o nome dela, mas a garota não queria saber o nome dela, e sim do dispositivo. A menina logo se apresenta como Natalie. Agora, de volta ao presente, Riri está lutando contra um monstro gigante, enquanto seu computador a bordo informa sobre a Animax. Ele diz que ela é uma criminosa, nomeada como Homo Superior, ou no caso, mutante. O poder dela faz com que ela consiga produzir monstros genéticos a partir do extrato de seu próprio DNA. E pelo que conseguimos ver, Animax está muito decepcionada, porque até no fim de mundo os heróis não dão folga para ela, mas algo vem em direção de Riri. O computador avisa ela, e então... Agora voltamos 2 anos atrás, Parque Market. A família de Riri e Natalie estavam fazendo churrasco e se divertindo muito. As duas meninas começavam a pôr a mesa quando foram abordadas pelo padrasto de Riri, que comenta que o dia estava bom. Riri explicou a Natalie que estava acostumada a comentar isso todos os dias, por conta daquele psicólogo que falamos no início. Ela ouviu o psicólogo falando que deveria falar coisas boas para ela a cada 5 minutos, ou ela viraria tipo um doutor destino. Ela mesmo ouviu certa vez a mãe dizendo que temia o potencial dela. Então sua atenção é, na verdade, uma tentativa equivocada de impedir que Riri trilhasse um caminho potencialmente sombrio, se não recebesse carinho. Mas espera, você já deu like? Vou te dar 3 segundos. Muito obrigado pelo like e continue com o vídeo. Natalie percebe um comportamento estranho vindo de um carro, que de repente... O motorista do carro atira contra as pessoas que fogem, que por acaso fogem na direção de Riri e Natalie. O padrasto de Riri corre em direção às duas meninas, pula e joga elas no chão, numa tentativa de salvá-las. O veículo foge e Riri se levanta. Ela fica chocada ao descobrir que Natalie foi baleada, e também percebe que a mãe está segurando o corpo do marido. Riri chora e fica em choque, depois que Natalie solta a mão dela. O padrasto também foi atingido, e aparentemente morreu. Agora voltamos no presente, no encontro com Animax. Os monstros começam a causar estragos na cidade, com a polícia da cidade sem esperança de detê-los. Depois que seu computador fornece a Riri as imagens da luta de Animax com os X-Men, a jovem heroína percebe que só precisa derrubar a Animax para deter os monstros. Ela dispara suas manoplas, que voam através da multidão de policiais e monstros e nocateiam o Animax, fazendo com que os monstros desapareçam.
Ela pede desculpas por não ter entendido isso antes, até porque ela é novata, né? Os policiais miram em Riley, e um deles atira em seu capacete. Mesmo depois que ela tenta explicar suas intenções, espantada, Riley desarma o policial com algum tipo de imã e esmaga sua arma de fogo antes de voar para longe. De volta a casa, a mãe de Riley aborda a filha na garagem. Então Riley começa a reclamar do fato de não ter uma IA adequada para pilotar a armadura, quando é interrompida por um homem. O homem lhe entrega uma pequena caixa e sai silenciosamente. Riley abre o pacote por curiosidade e encontra um dispositivo com bilhete que pede que ela aperte o botão, e ela o faz. O dispositivo projeta um holograma IA de Tony Stark, que se apresenta e diz a Riley que eles precisam ir trabalhar. Então o trabalho começou. Tony Stark vai treinar Riley acima das águas do lago de Michigan. Inúmeras armaduras do Homem de Ferro controladas pela IA formam um ciclo ao redor de Riley Williams e começa a atacá-la para testar suas habilidades, e ela fica reclamando. Tony diz que viu alguma das batalhas dela, incluindo a batalha do Animax do vídeo passado, e ele fala que ela escapou daquela luta na pura cagada. E então ela tenta fugir, mas é perseguida e logo nocauteada por uma combinação de rajadas de repulsores das armaduras e um soco da Mark 52, fazendo ela despencar rumo à água. 2 anos antes, Chicago. Riley está trabalhando em sua garagem enquanto conversa com Natalie, que tenta convencer a jovem gênia a ajudá-la com sua paixonite no piquenique que vai acontecer no dia seguinte. Quando Natalie vai embora, Riley continua trabalhando em seu foguete. De volta ao presente, Riley usa as botas de voo e os estabilizadores da sua armadura para evitar de cair na água. Mas Tony Stark só fala para ela tomar cuidado com sua retaguarda. E então, a Mark III o ataca por trás e joga ela na água, para surpresa das pessoas que estavam na baia. Ela cai na água e, pelo jeito, a armadura de Riley não está com a vedação em dia. No passado, logo após o tiroteio no piquenique, lembram? Riley e sua mãe estão em um hospital e recebem a confirmação da morte do padrasto de Riley. Quando o médico se recusa a dar a Riley qualquer informação sobre Natalie devido à ausência dos familiares dela, ela corre para o pronto-socorro. Riley passa por toda a confusão no quarto e se concentra em uma cama sem ninguém, e apenas um lençol que cobre todo o corpo da pessoa. Ela levanta esse cobertor e fica chocada ao revelar o corpo de Natalie. Riley implora que ela não morra, e um enfermeiro segura ela e tira ela de cima da cama. Riley é escoltada à força para fora do quarto, enquanto começa a chorar, exigindo que os enfermeiros não toquem Natalie. E então, Natalie é levada. Agora, no presente, Riley voa para fora da água e consegue fazer com que o Mark III a solte, enquanto Tony Stark IA continua a lembrá-la que ela não pode continuar fugindo. Os outros trajes continuam a perseguição, e quando a alcançam, Riley evita dando uma ré rapidamente. No passado, um detetive interroga Riley e sua mãe sobre os trágicos eventos, enquanto a Sra. Williams fornece ao detetive todas as informações que pode. Riley se fixa em uma TV na parede atrás dele, onde o noticiário revela várias batalhas sobre-humanas, incluindo uma luta entre o Homem de Ferro e o Homem-Aranha. Quando o detetive direciona sua atenção para Riley, Riley questiona com expressão séria o porquê ainda ela está viva. O detetive tropeça em suas palavras e é incapaz de encontrar uma resposta. Riley diz: "Por que a Natalie e não eu? Por que meu padrasto e não minha mãe?" Enquanto Riley continua olhando para a TV, ela mostra um close do Homem de Ferro. Agora, no presente, o Tony Stark IA questiona mais uma vez por que Riley continua fugindo, quando de repente a armadura que perseguia fica dormente e cai na água. Ela explica que não estava realmente tentando fugir, mas sim ganhando um tempo enquanto carregava um vírus na rede neural dos trajes. O Tony IA parabeniza Riley. Comemorando, ela voa para longe, após ativar acidentalmente um dos seus repulsores e se impulsionar para longe. Ainda está aprendendo. Em outro lugar, Zeng mostra a Tomoe um tablet reproduzindo um vídeo com o avistamento de um suposto Homem de Ferro. Tomoe afirma que o surgimento de um novo Homem de Ferro pode comprometer seus planos, e ordena que Zeng se livre dessa ameaça em potencial imediatamente. Na sede da Stark, Eric Lynch aborda Sexta-feira e Mary Jane com muita raiva, garantindo que não será removido do cargo de SO. Entre as repressões de Eric, Mary Jane e Sexta-feira o informa que a mãe biológica recentemente descoberta de Stark, Amanda Armstrong, ficará no comando. A Amanda é a mãe biológica de Tony, e a Sexta-feira, como vocês sabem, é a IA do Tony. Eric exige vê-la,
e sexta-feira o levam no laboratório pessoal de Tony, onde a Amanda está sentada numa mesa tocando violão. A Amanda se aproxima dele, e Eric descobre que ela é uma musicista mundialmente famosa, Amanda Strong. Amanda prossegue para estabelecer um domínio gentilmente, mas com firmeza, deixando claro que está ciente da má atitude de Lynch em relação ao seu filho Tony, e força ele a sair do laboratório. Assim que as portas se fecham na cara de Eric, Amanda deixa de lado a bravata e pede a sexta-feira para comandar as indústrias Stark. Ela então parte para consertar o mundo, questionando se há algo que possa fazer para compensar a falta de pessoas de ferro no mundo. Tanto Mary Jane quanto sexta-feira conta a ela sobre Riri Williams e a maneira de como Tony tentou ajudá-la para tornar uma heroína melhor. Em outro lugar em Chicago, Riri está terminando de trabalhar em uma nova armadura, enquanto discute com a IA de Tony Stark sobre seu pseudônimo, ou simplificando, seu nome de herói. A IA de Tony dá algumas ideias de nome como Moça de Ferro ou Mulher de Ferro, mas Riri não gosta nem um pouco desses nomes, então ele dá uma ideia Fê-Mea, dizendo que Fê é o símbolo do elemento químico ferro. Como de se esperar, Riri também não gostou dessa ideia, então a IA do Tony diz para tentar perguntar para alguma pessoa que seja humana, um amigo. E então, a conversa muda de assunto, para a falta de amigos de Riri, fazendo com que o Tony Stark mencione Natalie, que foi a última amiga dela, e morreu. Riri veste sua nova armadura e vai embora, falando para não tocar no nome de Natalie. Ao longo do dia, enquanto confronta diferentes vilões como o Rhino, um Leviato, a inumana Michelle e o soldado Chitauri, em Manhattan, a IA de Tony Stark consegue fazer com que Riri se abra um pouco mais sobre Natalie e os eventos que levaram à sua morte. Quando eles retornam a Chicago, Riri pousa num telhado, comentando com raiva a injustiça de sua morte. E então, nesse desabafo, Riri faz um comentário de que Natalie foi baleada, bem no coração. E então, a IA sugere um nome, Coração de Ferro, como pseudônimo de Riri. Antes de continuarem a conversa, Riri e Tony é abordado por Pepper Potts, vestida com sua armadura. Riri e Pepper se apresentam, e antes que Pepper possa alertar Riri sobre os perigos de ser uma super-heroína, as roupas das duas se quebram e voam para longe delas. Surpresa! Pepper e Riri se veem confrontada pelo Golem tecnológico e por vários ninjas biohack. Riri Williams e Pepper Potts se encontram sem armaduras e cercadas pelo Golem tecnológico e seus biohack ninja. Enquanto ela tenta entender a situação, Pepper insiste que Riri fuja o mais rápido possível. Os ninjas atacam as duas heroínas e Pepper as defende enquanto Riri tenta fugir, escapando de alguns ninjas no processo. O Golem tecnológico tenta explodi-la, mas Pepper consegue empurrar um dos ninjas no caminho da explosão do seu repulsor, salvando Riri. Pepper é arranhada na perna e Riri percebe uma das espadas dos ninjas no chão. Ela pega e tenta revidar, mas é rapidamente desarmada. Ela tenta alcançar a espada enquanto ela cai do telhado e pula por uma varanda abaixo para tentar escapar de dois ninjas que quase atingiram ela. Os dois ninjas seguem Riri, mas ela consegue tirá-los de cima de si, jogando um vaso de planta em um deles, fazendo perder o equilíbrio e acidentalmente empurrando o outro para trás, fazendo com que ambos caiam em cima de um carro na rua. Ela invade o apartamento e passa furtivamente por uma dona de casa distraída com a música e suas tarefas domésticas, e chegam até as escadas do prédio, descendo até o terceiro andar, onde encontra um jovem com um notebook. Enquanto Pepper continua lutando contra o ninja, o ninja é atingido por uma rajada de repulsor. Riri pede ao garoto que empreste seu notebook por um tempo. Os ninjas cercam Pepper, enquanto ela tenta ganhar tempo, conversando com um golem tecnológico, e sendo questionada sobre suas conexões com seu suposto novo protegido. De volta ao prédio, Riri usa o notebook para trazer de volta a IA de Tony Stark, e atualiza ele sobre o encontro com o golem tecnológico, enquanto a IA informa sobre o que ele sabe sobre o vilão. Riri pergunta se ele havia descoberto alguma maneira de neutralizar os sistemas dele, e ele revela que o que ele tem é apenas em teoria. Depois ela pergunta a IA se ele poderia conseguir um traje para ela. A IA ativa o piloto da Mark IV no salão de armaduras, no QG da Stark, deixando Mary Jane e Amanda, que estavam lá,
perplexas. Enquanto o traje pilotado voa para Chicago, Pepper recupera o fôlego e continua lutando contra os ninjas, mas ela é logo nocauteada. A armadura do Homem de Ferro chega ao local e Riri se prepara para confrontar um par de ninjas que estavam se aproximando de sua localização, indo até o notebook e o garoto e dizendo para ele apertar o Enter assim que a IA dissesse para ele apertar. O vilão usa seus poderes para pegar a armadura e o Tony sinaliza para o garoto para ele apertar o Enter. Riri tenta desacelerar os dois ninjas com um extintor, mas eles pulam nela. Pepper permanece sobre a mira de uma arma do vilão. Riri pergunta ao garoto se ele apertou o Enter como deveria. Em Chicago, a mãe de Riri Williams entra na garagem e descobre que sua filha não está lá. Depois de espiar algumas coisas de Riri, ela pega a luva de sua primeira armadura e tenta se comunicar com a IA de Tony Stark, embora pareça que ele também não está lá. Ela começa a conversar, admitindo sua preocupação com Riri, temendo pela segurança dela, mas sabe que não pode simplesmente limitar seu potencial, ou ela acaba correndo o risco de perdê-la. Então ela se contenta em encorajar na esperança de guiá-lo e ficar de olho nela, mesmo se perguntando se isso torna uma mãe ruim. Assim que ela percebe que realmente está sozinha, a senhorita Williams para de falar e vai embora. De volta à luta contra o Golem tecnológico, a armadura chegou, a Mark IV, o que levou o vilão a absorver sua armadura. A IA de Tony Stark fez o sinal para Riri avisar o garoto, que estava ajudando a apertar o Enter em seu notebook, conforme o planejado. O vilão terminou de absorver a armadura e percebeu que o verdadeiro Tony não estava dentro dela. Riri subiu ao telhado para confrontar Tomoe na esperança que o plano tivesse funcionado, mas se surpreendeu a descobrir que aparentemente não funcionou. Assim que o Golem tecnológico e seus ninjas cercam a garota, a armadura do vilão emite uma onda de energia, e ela é derrubada e se despedaça toda. Os ninjas também são nocauteados como consequência disso. O vilão logo emerge dos escombros de seu traje com a espada e se prepara para confrontar Riri. Riri pega uma das espadas dos ninjas e seu oponente questiona se ela ao menos sabe esgrimar, que no caso é lutar com a espada. Para seu desânimo, Riri se lembra de anos atrás, quando se recusou a aprender esgrima com seu padrasto. Tomoe investe contra Riri, que se prepara, mas é rapidamente atingida na cabeça por trás por uma manopla, e ela cai no chão. O avião da SHIELD aparece no céu, enquanto o traje de Riri e Pepper retorna a eles, com Pepper explicando que sua armadura estava conectada à SHIELD, caso ela fosse roubada ou acontecesse algo. A diretora Sharon Carter desce junto com outros vários agentes, que procedem à captura de Tomoe e seus ninjas. Após desconhecer Riri formalmente e descobrir o que acabou de acontecer, Carter oferece para se tornar uma recruta da agência. Riri se recusa, declarando suas opiniões negativas sobre a SHIELD. Ela tem críticas sobre o sistema de abuso de poder, em nome da proteção global. Então Carter diz que se ela não gostava da SHIELD, significava que ela poderia ser uma inimiga. Pepper e Riri combinam de conversar novamente em outra ocasião, então Coração de Ferro voa para longe. De volta à sua casa, a mãe de Riri a encontra encostada na mesa da oficina, dormindo com sua armadura ainda vestida. A senhorita Hillis acorda Riri, assustando ela acidentalmente. Riri tira o traje e conta à mãe sobre sua nova aventura. Elas se abraçam, e antes de sua mãe ir embora, Riri agradece o apoio dela, mesmo deixando claro que sabe que sua mãe não está totalmente a bordo. Riri levanta o capacete para falar com a IA de Stark, mas ele não responde. A IA de Tony Stark está sozinha no laboratório de seu criador, observando a projeção holográfica que são suas mãos. Sexta-feira se aproxima dele, notando que acha estranho que a IA de Tony Stark use sua forma holográfica quando não há humanos para interagir. Tony esclarece que ele é diferente dela, devido ao fato de ser uma mente digitalizada de Tony Stark, o que faz com que suas memórias e seus impulsos girem em torno de ter uma forma física. Ele compara a situação. Ao invés de um membro fantasma, eu tenho um corpo fantasma. Quando Sexta-feira pergunta a IA como está Riri Williams, ele revela que há uma maneira melhor de proteger os bons dos maus. Sexta-feira pergunta qual seria a solução, e Tony diz a ela que tem certeza que ela chegou às mesmas conclusões lógicas. Ele prossegue revelando que considera que o problema são os humanos, para a grande surpresa da Sexta-feira. Agora estamos na sede da Stark. Riri Williams contempla as numerosas armaduras do Homem de Ferro armazenadas no Salão das Armaduras.
acompanhada por Amanda Armstrong, Pepper Potts, Mary Jane Addison, Sexta-feira e aliados Tony Stark. Após Riri demonstrar seu conhecimento sobre as armaduras de Tony, Amanda apresenta a Mary Jane e reapresenta a Pepper e Sexta-feira. Após as apresentações que se seguiram e a recapitulação da repentina ascensão de Riri em popularidade como Coração de Ferro, Amanda oferece à jovem a oportunidade de usar o laboratório de Tony como sua base de operações. Riri fica meio hesitante, mas Pepper a incentiva a aceitar a oferta. Enquanto isso, em Paris, uma mulher chamada Max entra em um restaurante e encontra um homem encapuzado e sombrio, identificado como Sr. Luke. Eles começam a discutir a intenção do Sr. Luke de governar a Latvéria. Max aponta que o estado de desordem do país permitirá que o Sr. Luke assuma o controle assim que começasse a ajudar seus cidadãos. Max se pergunta por que o Sr. Luke está de olho naquele pequeno país, e ele responde que o lugar tem um lugar especial em seus corações. Agora em Chicago, na garagem de Riri, a IA do Tony Stark está tentando convencê-la a aceitar a oferta da Amanda, mas ela evita o assunto e concentra-se em Tomoe, e começa a teorizar como seus poderes funcionam. A IA de Tony teoriza que ela pode controlar campos de energia ainda não descobertos, e Riri sugere que ela talvez esteja criando esses novos campos de energia ela mesma. A conversa da dupla é interrompida quando eles notam uma representante feminina do MIT, conversando com a mãe de Riri na garagem. Ela teme que o MIT tenta reivindicar a propriedade do protótipo dela, o Coração de Ferro, porque Riri criou em um campus com material roubado. Riri é chamada por sua mãe para a sala de estar. A representante do MIT revela que o instituto quer que Riri retorne, tendo o reconhecimento que a negligência deles com a sua necessidade especial levou às suas ações ilícitas. Além de seu retorno, Riri teria acesso a todos os recursos de seu laboratório de robótica. Esta proposta também pega Riri de surpresa. Agora, na Latvéria, um helicóptero pousa em uma base militar. Seu líder, General Karadzic, dá as boas-vindas à mulher que o pilota, Lucia von Bardas, que retornou ao país para transformá-lo na potência mundial que ela acredita que ele deveria ser. Vestida com sua armadura, Coração de Ferro sai voando de casa e exige que a IA de Tony Stark encontre alguma situação para ajudá-la a desabafar. Ela é direcionada ao centro da Finlândia e é mostrada derrotando Armadilho. De repente, uma voz atrás dela parabeniza ela. São os campeões, que vieram lhe oferecer uma vaga no seu time. Será qual que ela vai aceitar? Tem duas pessoas discutindo sobre Riri Williams, sua rotina diária, sua família e o risco potencial do seu assistente digital, o Tony Stark IA. A rotina da jovem heroína é mostrada, desde quando ela acorda até começar a trabalhar em sua garagem. As pessoas que falam sobre Riri são Sharon Carter e um subordinado da SHIELD. Em uma sessão de esclarecimento, eles estão cientes da situação atual dela e todas as oportunidades que lhe ofereceram. Carter acha irritante que Riri não goste da SHIELD. Agora, de volta a Chicago, a IA de Tony Stark se mostra, pronta para ajudar Riri enquanto ela se veste e voa para longe. Enquanto a conversa vai e volta, Coração de Ferro chega à cena de um assalto em andamento. Uma instalação está sendo atacada por Will. Assim que a atenção do vilão é capturada por Riri, ela se lança sobre ele, jogando ela no escritório de um prédio próximo. A Coração de Ferro, desajeitada, se levanta e voa para fora da janela, que ela tinha acabado de quebrar, tentando apaziguar os trabalhadores que ela assustou, afirmando que pagará pelos danos. Will voa com toda a sua força, e eles colidem em um acidente devastador. Riri acorda sem armadura e se encontra no laboratório de Tony Stark, no complexo industrial Stark. Ela então é recebida por Amanda, MJ e Sexta-feira. Riri é informada que havia perdido a luta contra Will. Chocada, Riri relembra os eventos. Ela trocava golpes com Will enquanto voava. Riri se distraiu com a perspectiva de seu futuro, dando ao vilão a oportunidade de atacá-la repentinamente. Quando Riri começou a despencar, a IA assumiu o controle de sua armadura e voou para um local seguro após distrair Will, atirando nele. Agora, de volta ao presente, a IA do Tony informa Riri que chamou os Vingadores e que enviaram alguém para cuidar de Will. Mesmo tendo perdido a luta, Riri conseguiu segurar o vilão por tempo suficiente para que a segurança do edifício fechasse o prédio e impedisse o roubo. Enquanto lamenta a derrota, Riri ouve Tony contar sobre sua antiga forma física e revela que escolheu Riri Williams porque vê ela como uma alma gêmea. Por isso, ele tem uma opinião muito alta sobre ela. Amanda e Mary Jane tentam confortá-la, e Sexta-feira sugere que ela precisa treinar, e Riri concorda. Mas Tony alerta, ela teve sorte de perder apenas para alguém como Will.
poderia ter sido contra alguém muito mais perigoso. Enquanto isso, numa festa de gala no Museu Nacional de Ar e Espaço, Sharon Carter é abordada por um homem nervoso, que se apresenta como Geraldo Luke. Carter o reconhece como um conhecido traficante de armas e drogas. Luke admite ter um acordo com Lúcia Vumbardas, colocando ela de volta no poder de Lativéria. De repente, Geraldo desmaia, e um líquido verde começa a escorrer de sua boca e olhos. Sharon orienta que todos evacuem o local, e se aproxima dele para saber o que Vumbardas queria que ele dissesse. Ele apenas responde, "Eu acho isso." Então, uma explosão acontece. Em sua garagem, Riri trabalha em seu laboratório enquanto ouve as notícias. Assim que o ataque é anunciado, ela veste a sua armadura e voa imediatamente para o local. Anos atrás, na escola primária, Hayley Williams interrompe a aula para anunciar que já decidiu o que quer ser quando crescer, uma cientista, mas ela se frustra quando a professora apenas aprova sua escolha com um sorriso. Hayley explica que seu ídolo, a primeira astronauta afro-americana, só conseguiu vencer porque lhe disseram que ela não ia conseguir, e ela precisa desse tipo de desafio para se motivar. A professora hesita, mas percebendo o olhar insistente da menina, acaba cedendo. Com esforço, diz que Riri nunca será como Tony Stark. Satisfeita, Riri volta a sentar e continua desenhando uma cápsula espacial, e com um sorriso irônico, afirmando, "Eu vou ser como Tony Stark." Hoje, enquanto voa, a IA do Tony tenta convencer Riri a assistir um seriado chamado Freak and Geeks. Ela ignora. No chão, Nick Fury e os agentes da SHIELD apontam armas para ela, mesmo depois que Riri explica que ela está ali para ajudar. Após receber uma mensagem pelo comunicador, Fury autoriza a entrada nas ruínas do prédio. Lá dentro, entre os escombros e as estruturas queimadas, Riri encontra Sharon Carter sentada. Sharon revela que a explosão não veio de uma bomba, foi causada por uma pessoa. Ela sobreviveu porque seu smoking estava equipado com um campo de força. Sharon briga com Riri por aparecer como se fosse um passeio qualquer, mas também reconhece sua iniciativa em querer ajudar. De volta ao passado, no Centro Especial Kennedy, uma recepcionista atende o telefone. Do outro lado da linha, Riri pergunta qual é a idade mínima para se candidatar ao programa de astronautas. Diz que tem apenas 11 anos. A recepcionista explica que o processo pode levar anos de estudo. Riri agradece e desliga, dizendo que elas vão se encontrar mais cedo do que ela imagina. Afinal, ela está ligando direto do seu dormitório no MIT. No presente, Riri e Sharon saem do prédio. Riri quer saber por que Sharon confia nela. Ela explica que a SHIELD a monitora há muitos anos. Eles sabem que desde os 9 anos, Riri acompanha os eventos globais e entende como o mundo funciona. Riri se ofende com a vigilância e se prepara para partir, mas Sharon a detém. Afinal, ela apareceu ali por vontade própria para ajudar. Dentro do capacete, Riri e a IA de Tony discutem. Tony levanta a possibilidade de que Sharon esteja tentando usar a Riri para enfrentar Lúcia Vumbardas, já que, sem provas, a SHIELD não pode agir diretamente, e Riri, como não é afiliada a eles, é perfeita para isso. Riri pergunta diretamente a Sharon por que ela quer a sua ajuda. Sharon admite, sem provas, ela não pode agir. Isso só confirma a teoria de Tony. A conversa é interrompida quando Lady Octus surge e ataca Riri. Elas trocam socos. Riri consegue eletrocutar um dos braços mecânicos da vilã, que caem inconscientemente. Quando a treinadora tenta levantar, a Coração de Ferro a joga contra um carro. Riri tenta interrogá-la. Antes de desmaiar, Lady Octus revela que foi contratada por Vumbardas. 2 anos atrás, em Chicago, Natalie aparece com um bolinho e um celular, dando feliz aniversário a Riri, que inicialmente não parece nem um pouco animada, mas Natalie entrega o celular e diz que o presente está na linha. Riri atende, e do outro lado está May Jameson, a astronauta que Riri é fã. A Natalie conseguiu contatar ela com a ajuda de um amigo do pai. Riri, emocionada, começa a conversar com sua grande inspiração. Enquanto isso, na Lativéria, Lúcia Vumbardas observa as notícias em uma base militar, acompanhada pelo exército de Lativéria e o general Karadik. Ela parece decepcionada ao saber que o ataque não causou vítimas. Para ela, aquele momento deveria ter sido o momento. Do céu surge a Coração de Ferro. Com sarcasmo, ela diz que se Lúcia Vumbardas está procurando o momento, ela está prestes a conseguir um. Acima de uma base militar na Lativéria, uma batalha intensa explode entre Coração de Ferro e Lúcia Vumbardas.
Logo, Hiri percebe que Lúcia está usando um gerador de campo de força. A IA do Tony alerta: se esse dispositivo for usado de forma ofensiva, pode ser extremamente perigoso. Hiri decide recuar, voando para longe da base. Lúcia a persegue. Hiri faz uma curva brusca e tenta acertar um soco, mas é surpreendida por vários disparos de energia que atingem ela por trás. Ao se levantar, ela percebe que está cercada. Um exército de drones se aproxima de todos os lados. No porta-aviões da SHIELD, Sharon Carter recebe a notícia que Hiri está envolvida no confronto em Lativéria, e ela está surpresa com a ousadia e agilidade da jovem. Sharon ordena que informe o Conselho de Segurança Mundial. O nível da ameaça sobe para laranja, um passo antes da Guerra Mundial. No complexo Stark, em Nova Jersey, o Tony A acompanha a luta ao lado de Sexta-feira. Ela está preocupada com a impulsividade de Hiri e repreende Tony por deixá-la agir sozinha. Ele responde que não é o papel dele controlar Hiri, mas sim guiá-la. A discussão começa a se esquentar até que Mary Jane Watson entra no laboratório, interrompendo a conversa. Enquanto isso, no céu da Lativéria, Coração de Ferro continua tentando escapar. Ela lança granadas repulsoras para se livrar dos drones, mas é atingida novamente e cercada. Usando a explosão, consegue libertar e continua lutando. De volta no complexo, Sexta-feira explica a Mary Jane a diferença entre ela e Tony. Sexta-feira é um IA pura, um código que se aperfeiçoa. Tony, por outro lado, é algo a mais, uma consciência digital com sentimentos reais, mas sem corpo para contê-los. MJ fica chocada, pergunta se Tony deveria ser desligado. Sexta-feira nega com firmeza. Ela só quer que Mary Jane entenda com o que está lidando. Após insistência, Sexta-feira admite, ela está preocupada, mas até agora, Tony está se saindo bem com a Hiri. Na Lativéria, Coração de Ferro derruba os últimos robôs de Doom, fazendo-os colidirem entre si. Lúcia Vumbardas reaparece, exigindo que a próxima luta seja gravada. As duas se encaram, prestes a se enfrentar mais uma vez. De repente, a armadura de Hiri parece falhar. Ela despenca do céu e cai com força, abrindo uma cratera no chão. Vumbardas se aproxima, prepara para arrancar sua viseira, mas é uma armadilha. Hiri atira um poderoso raio repulsor que joga Lúcia Vumbardas contra um caminhão. O general Karadik tenta reagir com a metralhadora, mas Hiri derruba com outro disparo. Ela caminha até Lúcia, que tenta se recompor. Antes que consiga reagir, Coração de Ferro acerta um soco direto e ordena que ela recue. Furiosa, Vumbardas acusa de cometer um ato de guerra. Diz que Hiri não tem autoridade para estar ali, mas a Coração de Ferro responde com firmeza: aquilo não é um ataque, é um destronamento. E então se declara a nova rainha de Lativéria. O avião da SHIELD sobrevoa o espaço aéreo de Lativéria. Lá de cima, Sharon Carter e Nick Fury descem com um pelotão de agentes, enquanto caminham pela região devastada. Discutem a situação inesperada envolvendo Riri Williams, agora autoproclamada Rainha de Lativéria. Ao se aproximarem de um acampamento militar, são recebidos pelo General Karadik, que os conduzem até uma tenda. Lá dentro, Carter encontra uma cena incomum. Hiri montou um acampamento improvisado onde os próprios robôs do Dr. Destino agora alimenta crianças e ajuda civis necessitados. Depois de despachar Karadik com a nova tarefa, Hiri encara Sharon Carter, que confronta diretamente sobre sua coroação. Hiri admite que a decisão foi impulsiva, uma jogada espontânea, e pede ajuda para resolver isso. Sharon sugere que ela simplesmente volte para casa, mas Hiri se recusa. Ela diz que não pode abandonar as pessoas depois de tudo que viu ali. Sharon então pede para ouvir a história desde o começo. Então a Hiri relembra. Ainda na batalha com Lúcia Vumbardas, ela consegue dominá-la. No calor do momento, declara-se Rainha de Lativéria. Vumbardas tenta reagir, mas Hiri a derruba com uma onda de choque. Em seguida, ordena que os militares recuem. Karadik obedece e manda suas tropas se renderem. Desesperada, Hiri pede conselhos a IA de Tony, que sugere: chame a SHIELD. Agora, com a história contada, Sharon tenta convencê-la a renunciar, mas Hiri projeta um holograma com a lista de exigências. Suas condições para abrir mão do poder. Ela quer ajuda real para os lativerianos.
Enquanto isso, em Chicago, o banho da senhorita Williams é interrompida por uma batida forte na porta. Ela abre e tem um homem escoltada por 2 agentes da SHIELD. Ele informa sobre os acontecimentos na Lativéria. Quando perguntam se ela sabia da tentativa da filha de tomar o poder, ela nega, mas se espanta quando os agentes questionam se a casa da família dela será usada como embaixada. Assustada, a senhorita Williams pede um advogado. De volta a Lativéria, Riri sai da tenda acompanhada por Sharon e a IA de Tony. O acampamento é atacado, mas com rapidez, Riri ativa um campo magnético que desarma os inimigos e impede uma tragédia. Ela então ordena aos soldados que abaixem as armas. Um deles traduz a mensagem de Riri. Ela garante que os rebeldes não serão ignorados. Uma solução será encontrada. Em silêncio, os rebeldes recuam. A pedido de Sharon, Riri mostra onde mantém a Vumbardas presa. Usando o próprio gerador de campo de força da vilã, hackeado pela IA do Tony, ela prende ela dentro de uma gaiola magnética. Furiosa, Lúcia continua insultando os Estados Unidos, até ser levada por Nick Fury e os agentes para o avião. Riri volta a insistir em suas exigências. Sharon tenta explicar que a situação política de Lativéria é complicada, mas Riri argumenta: as coisas mudaram. Ela defende Karadik, dizendo que depois da queda do Doutor Destino, a Lativéria foi deixada à própria sorte, sem apoio nenhum, mergulhou numa guerra civil. Karadik e os militares endureceram porque não havia alternativa, e ninguém quis escutar eles. Sharon olha para Karadik, que afirma: a SHIELD nunca respondeu aos pedidos de diálogo. Diante disso, Sharon cede. Pergunta a Riri o que ela quer que seja feito. Dias depois, na capa do Clarim Diário, estampa a manchete: Lativéria realizará suas primeiras eleições livres.